Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe os irmãos aqui presentes. Nós vamos aproveitar o tempo e vamos ler a nossa escritura que está em 2 Pedro, capítulo 1. Lembrando os irmãos que domingo, 5h30 da tarde, temos culto de Santa Ceia aqui no Tabernáculo. E sábado, dia 6, temos culto normal em Santa Maria do Eval. Lembrando também que dia 19, 20 e 21, temos as reuniões do povo de Deus em Benevides, no Pará. Cremos que teremos a presença do pastor Osmar, pastor Sinival, alguns irmãos aqui do sul, e pela graça de Deus nós também estaremos ali. E rogamos também as suas orações em nosso favor na viagem para o Pará. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na carta que o apóstolo São Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele disse: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pai Celestial, ajuda-nos nesta noite, Pai. Nós temos ouvido a Tua palavra e estamos aqui oferecendo o nosso sacrifício a Ti, os louvores, a adoração. E também, Senhor, estamos diante do trono da intercessão, intercedendo por aqueles necessitados. E abençoa cada um, Pai, cada alma ferida, alma que está enferma. Cura, Pai. Tua palavra é o remédio, é a cura. E nos ajuda, perdoando os nossos pecados, as nossas faltas e falhas, e usando-nos como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar? Deus abençoe a cada um. Nós vamos falar um pouco sobre a nova Bíblia completa. Vocês viram eu subindo aqui com uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Essa aqui é a Bíblia católica. Ela tem 7 livros, se eu não me engano, a mais. Então essa aqui não é uma Bíblia completa. Você pode ver que o acréscimo dessa Bíblia é no Antigo Testamento. Eu estava observando agora, antes de chegar aqui, é no Antigo Testamento, há 7 livros, né? Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, Tobias e outros. No Novo Testamento eles não acrescentaram, somente eles acrescentaram no Antigo Testamento. Então essa não é uma Bíblia completa. O irmão Branham não veio revelar esta Bíblia. Ele veio para revelar a Bíblia que Deus escreveu nos céus, o Zodíaco. Ele veio para revelar a Bíblia que foi escrita na pirâmide no Egito, por Enoque, e a Bíblia escrita, que a Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso é uma aulazinha de primário, né?
quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. E 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E como nós estamos falando sobre a nova Bíblia, né, completa. Veja, a Bíblia de Jerusalém, o nome é até bonito, né? Mas ela não é completa. Veja só, a Bíblia tem 66 livros, essas têm 7 a mais. Você veja, faz o cálculo, são 73 livros tem nessa Bíblia aqui. É isso, né? 73. Aqui tem 66 livros. O irmão Branda veio revelar esta Bíblia aqui. Lutero traduziu esta Bíblia. Deus levantou Lutero para traduzir esta Bíblia, não esta Bíblia. E Lutero era um padre católico, ele era um advogado. Ele foi o mensageiro levantado por Deus para traduzir esta Bíblia, não esta Bíblia aqui. Esta Bíblia aqui é uma Bíblia apócrifa, é uma Bíblia herética, porque ela tem mais livros. As histórias podem ser até verdadeiras desses livros que estão aqui. As mensagens podem ser até bonitas, mas a Escritura diz que não deve acrescentar. Não é que a pessoa vai acrescentar e colocar coisa ruim. Ele pode colocar coisa boa, mas não pode acrescentar. É o que o irmão Brana disse quando o irmão abraçou ele, disse, isso poderia ser o capítulo 23 de Apocalipse. Ele disse, a Escritura diz que não pode acrescentar. Veja, não pode acrescentar nem um versículo, quanto mais um capítulo, quanto mais 7 livros. A Bíblia ela é tudo para nós. Eu creio que todas as casas deveriam ter uma Bíblia e ela deveria ser lida todos os dias. O irmão Brana disse, o cristão, ele lê sua Bíblia todos os dias e ora. É o nosso dever ler a Bíblia e orar. Mas já que você está aqui, né, vamos fazer um púlpitozinho aqui. Vai ficar um pouco mais alto. Nós vamos, na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora, veja que Jesus disse em São João 5,39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia, né? Falando sobre a Bíblia, nós vemos que a Bíblia, Deus hoje, ele não está mais na letra, porque a letra mata, né? Sabemos que a igreja americana ficou com a letra, né? Por isso a igreja americana está morta. Como Deus saiu dos judeus, os apóstolos bateram os pés, sacudiu o pó dos seus pés e foi aos gentios. Deus também saiu da América e veio em busca da sua noiva que não ia cair, né, fora da América. Então, no parágrafo 50, Cristo é revelado em sua própria palavra. Cada denominação é a conclusão para os seus crentes. Bem, mas para mim e para os que eu espero estar dirigindo a Cristo e para Cristo, a Bíblia é a nossa conclusão. Satanás odeia os livros de Gênesis e Apocalipse. Ele não odeia o livro de Êxodo e Judas. Ele não odeia o livro de Levítico e 3 João. Não. Ele odeia Gênesis e Apocalipse. Gênesis é o início, é o começo. Apocalipse é a revelação, tirando o véu.
o profeta de Deus, ele veio para revelar os 7 selos. Ele não veio somente trazer um dom de cura. A cura foi para chamar a atenção, para que as pessoas viessem ouvir a mensagem. Você sabe que primeiro, depois da morte do irmão Brana, foi enviado as mensagens evangelísticas, para que o mundo conhecesse quem foi o William Brana, a nova geração conhecesse sobre as suas curas. O Homem Enviado de Deus, parte 1, parte 2, o Profeta do século XX, a história da minha vida, os vários testemunhos, irmão Billy Paul, viajando o mundo, dando os testemunhos, para que o mundo, a nova geração, conhecesse quem foi o William Brana, para que pudesse ouvir a mensagem. Mas você sabe que as pessoas ficaram com a mensagem da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Os discípulos disseram: Senhor, nós encontramos um homem que no teu nome cura os enfermos, que também expulsa demônios. Nós pedimos que ele parasse, porque ele não anda conosco. Jesus disse: deixai-os. Veja, quando Jesus trouxe a terceira etapa do seu ministério, os 70 foram embora, a igreja foi embora, e os discípulos encontraram que eles estavam pregando no nome de Jesus. Eles tinham saído, mas continuavam expulsando demônio no nome de Jesus, porque eles sabiam que funcionava. Estavam trabalhando com a primeira e segunda etapa. Da mesma forma, as pessoas, depois da partida do irmão Brana, passaram a trabalhar com a primeira e segunda etapa. Ainda continua. Quando Deus não está mais nessa mensagem, Deus não está mais neste movimento, Deus está trabalhando hoje na sua terceira etapa. Então o profeta aqui, no parágrafo 50, ele diz: a Bíblia é a nossa conclusão, porque Deus disse que toda palavra do homem seja mentira, e a minha a verdade. E eu creio que a Bíblia é a conclusão de Deus. Não importa o que os outros dizem, ela é a conclusão, ou ele é a conclusão. A Bíblia não é um livro de sistemas, não, senhor. Não é um livro de sistema, nem um código de moral. A Bíblia não é um livro de sistema, com tantos sistemas e assim por diante, não, senhor. Ela não é um livro de moral, não, senhor, ela não é. Ela não é, e nem mesmo um livro de histórias, ou um livro de teologia, pois ela é a revelação de Jesus Cristo. O que é a Bíblia? Ela é a revelação de Jesus Cristo. Agora, se você gostaria de ler aquilo, vocês têm seus papéis, anotem isto está em Apocalipse 1, 1 ao 3. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. O parágrafo 52, ele disse: então a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo. Ela foi escrita por profetas, Hebreus 1 e 1. Deus, havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Veja só, a nós nos falou nos últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo, que era os profetas. Quem era Jesus Cristo? Os profetas. Todos eles colocados juntos. Veja, desde Moisés até João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. Todos eles eram Jesus Cristo. Então, Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Isaías, Elias, tudo que eles eram estava nele. E tudo que você é, e tudo que eu sou, está nele. Palavras, testemunhos da palavra. Então ela não é um livro de sistema, um código de éticas morais, nem mesmo um livro de história ou um livro de teologia, não é. Mas ela é uma revelação de Jesus Cristo, é a Bíblia. Olha o grande valor que você tem em casa.
Os livros dos grandes escritores desapareceram, mas a Bíblia não. Os crentes no mundo todo exaltam a Bíblia. Só que Deus não está mais no livro, Deus está em carne. Nos dias de Jesus, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14 de São João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pode ver que eles estavam com a letra, os fariseus, os saduceus, o sacerdote, só que aquela letra estava encarnada em Jesus Cristo. Eles amaram a letra e odiaram a palavra feita carne. A história sempre se repete. Deus ele mesmo, revelado de palavra a carne. Isso é o que ela é. A Bíblia é a palavra e Deus é a carne. Não, ou melhor, Deus é a palavra e Jesus sendo a carne. Deus é o quê? A palavra. Jesus é a carne. Como é que fica os dualistas? É uma revelação de como Deus, a palavra, foi manifesto na carne humana e revelado a nós. E isso é porque ele se torna um filho de Deus. Ele é uma parte de Deus. Você compreende? Ele é uma parte. Agora, Deus não é completo sem ele. Você pode ver que o sacrifício não era cortado em pedaços. Cortado uma perna, não, era partido no meio. A cabra era partida no meio, de menos a rola, os pombinhos, mas a cabra, a bezerra, o carneiro eram partidos no meio. Depois ele juntava as duas partes e oferecia a Deus. Ele é o alfa, Jesus, o ômega, Brana. Aí você pode ver que no sacrifício está o carneiro, também está a cabra, está a ovelha, está a bezerra. A parte feminina, como bezerra, a ovelha, representando a igreja. A parte masculina, o carneiro, representando a Cristo. Deus é a palavra e Jesus sendo a carne. É uma revelação de como Deus, a palavra, foi manifesto na carne humana e revelado a nós. E isso é porque ele se torna um filho de Deus. Ele é uma parte de Deus. Você compreende? Ele é uma parte de Deus. E o corpo é parte de Deus, de uma tal forma que é um filho. Um filho, como o católico diz, filho eterno. Todo o restante das igrejas também diz a mesma coisa, o filho eterno. Não existe filho eterno. Não. Filho, ele tem princípio e tem fim. Aquele que nasceu no ventre de Maria, morreu no Calvário. Aquele filho de Deus não é eterno. Aquele que ele criou, aquele Logos, também não é eterno. Por quê? 1 Coríntios capítulo 15. Deus será tudo em todo e o ministério de filho chega o seu fim. Quando todos nós entrarmos na eternidade, não haverá filho. Seremos deuses. Porque nós formamos o seu corpo. Você, eu, todos nós formamos o seu corpo. Nós somos essa Bíblia. Nós somos esses selos, nós somos esses trovões. Agora, mas ele é o filho, de tal maneira que toda a palavra que estava em Jeremias, em Moisés, e todas aquelas palavras, como ele disse, elas falam de mim. São João 5,39. Toda aquela verdadeira revelação da palavra se concluiu em um corpo humano. E Deus colocou carne ao seu redor. Esta é a razão pela qual ele foi chamado de filho, a razão pela qual se refere ao Pai. Ora, isso é tão simples, se você simplesmente deixar que Deus coloque isso dentro de sua mente. Deus revelado em um corpo de carne, observe,
revelado da carne ou da palavra, a carne. Da palavra a carne. Isto está em São João 1:14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora observe essa Bíblia. Alguns dizem, ela tem feito isto, ela tem feito aquilo. Mas deixe-me lhe dizer algo. Vamos entrar na história da Bíblia só um momento e vermos de onde ela veio. Ela foi escrita por 40 escritores diferentes. Estamos falando dessa Bíblia, não dessa aqui. Nós estamos falando da Bíblia verdadeira. Nós não estamos falando da Bíblia falsa. Você sabe que tem uma Bíblia falsa? Ela tem 73 livros. E há uma Bíblia verdadeira que tem 66 livros. Falou Bíblia verdadeira, Bíblia falsa. Mensagem verdadeira e também mensagem falsa. Terceira puxada verdadeira e terceira puxada falsa, que é a personificação. Agora observe essa Bíblia. 40 escritores diferentes, 40 homens escreveram a Bíblia em um espaço de 1.600 anos. Separadamente em tempos diferentes, predizendo os mais importantes eventos que já aconteceram na história mundial. E muitas centenas de anos que isso acontecesse, e lá não há nenhum erro em todos os 66 livros. E tinha só um gentil, que era Lucas, um médico, que escreveu 2 livros, Lucas e Atos. A gente vê pelas características da escrita, né? Ele fala, excelentíssimo Teófilo, né? Ele está se dirigindo a esse romano e ele relata toda a história de Jesus ali, numa boa gramática. Que coisa! Nenhum autor, a não ser Deus, poderia ser tão exato. Nenhuma palavra entra em contradição com a outra. É a mesma coisa a mensagem hoje, ela não pode estar em contradição. Eram 40, eles estavam em lugares diferentes, viveram em tempos diferentes, geração diferente, e eles nunca entraram em contradição um com o outro. Veja só, 1.600 anos à parte. A Bíblia foi escrita de Moisés a morte de João na ilha de Pátimo, 1.600 anos, e foi escrita por 40 autores diferentes. Um nem mesmo conhecia o outro. Olha o que o irmão Brana pregou. Olha o que a esposa prega hoje. A mesma coisa. Não entre em contradição. Porque se entrar em contradição, não é a nova Bíblia. Porque quando os selos foram revelados, a Bíblia se tornou um livro novo. Porque se entrar em contradição, é essa Bíblia. Se não entra em contradição, então é esta Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha, eles nunca tiveram como a palavra. Alguns deles nunca haviam visto a palavra. Mas quando eles a escreveram e foram compreendidos como profetas, então quando colocava as suas profecias juntas, cada uma delas encaixava uma com a outra. A profecia de Isaías encaixava com os cânticos de Davi, que eram cânticos proféticos. As profecias de Abacuque se encaixavam com as profecias de Amós. As profecias de Zacarias se encaixavam com Jeremias. Vejam Pedro, o qual anunciou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora, chegamos ao apóstolo São Paulo. Ele não conheceu Pedro.
14 anos depois de convertido, que ele foi se encontrar com Pedro. E o irmão Brana disse que eles se encontraram pregando a mesma coisa. Eles não estavam em contradição um com o outro. O irmão Brana disse: se os de Paulo entram, os meus também entram. Porque aonde ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, eu também batizei. Olha, e 14 anos mais tarde, quando ele encontrou com Pedro, eles estavam pregando a mesma coisa, palavra por palavra. Esta é a nossa Bíblia. Não é esta Bíblia, esta. Tem gente que tem o livro dos selos, mas não está pregando o mesmo selo. Tem o livro das eras, mas não está pregando as mesmas eras. Que fale as palavras dos homens, ninguém pode adicionar a ela, você não acrescenta nada mais na Bíblia. Não, senhor, esta é a revelação completa. Os 7 selos. Alguém continuou me dizendo: aí está você, o Senhor falará com você, irmão Brana. Quando esses selos forem revelados e nos dirá como nos aproximar de Deus, alguém disse: você pode até escrever um livro, irmão Brana. E o Espírito Santo veio e disse: não pode acrescentar nem diminuir. Eu disse: não, senhor, isso não pode ser, porque a Bíblia, os 7 selos nela tiveram os 7 mistérios escondidos. Isso já estava escrito. Mas eles não compreenderam o que era isto. Observe como eles labutaram com aquilo, sendo batizados no nome de Jesus. Eles estavam com a Bíblia e estavam batizando em nome de Jesus. Não era a Bíblia nova, era a Bíblia velha. Porque a nova Bíblia, ele disse: por isso vem Elias, o restaurador, o ministério de Elias, para restaurar batismo, santa ceia e lava-pés. Ele disse: eu conheço muito Jesus. Não se batiza em nome de Jesus, se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados. Isso é o que está na nova Bíblia. A nova Bíblia, a santa ceia é com pão asmo. A nova Bíblia é com vinho forte. A nova Bíblia é com lava-pés. Na nova Bíblia não tem mulheres pastoras, não tem mulheres pregadoras. Você vai encontrar isso na velha Bíblia, no livro fechado, não no livrinho aberto, que João comeu e tem profetizado outra vez. Depois vamos saltar um pouquinho aqui, mas eu achei muito interessante isso aqui. Eu vou ler. Agora vejamos como essa Bíblia foi escrita. Agora, digamos, por exemplo, o que seria se fôssemos agora e tomasse 66 livros medicinais que tratam do corpo, escrito por 40 médicos diferentes, 1.600 anos separados. Eu queria saber que tipo de continuidade nós teríamos. Quando George Washington, nosso presidente, cerca de 200 anos atrás, por causa da pneumonia, eles arrancaram a sua unha do pé para medir sua capacidade de sangramento. O que seria se eles tomassem, vamos um pouquinho mais adiante, e algumas coisas que tanto nos atraem hoje, essa é a ciência. O que seria se tomássemos 40 conhecimentos científicos, 1.600 anos separados, e víssemos o que teria? Um cientista francês, há 300 anos atrás, provou pela ciência, rolando uma bola, que se qualquer terrível velocidade fosse obtida a mais de 30 milhas por hora, o objeto deixaria a terra e cairia. Crê você que a ciência alguma vez se refere a isso lá de trás? Há alguma continuidade para aquilo agora? Quando ele sai dirigindo pelas ruas aqui a 150 milhas por hora, olha, é velocidade, Vê?
Mas ele provou cientificamente que pela pressão da bola rolando pelo chão, a 30 milhas por hora, que qualquer objeto se levantaria da terra e subiria e cairia no espaço. A 30 milhas, né? E o carro sai a 150 milhas por hora. No tempo do irmão Branham, né? Não há continuidade naquilo. Nenhuma palavra na Bíblia entra em contradição com a outra. Veja, a ciência entra em contradição. Um escritor do outro. Os pregadores entram em contradição mesmo da mensagem, em contradição um com o outro, com respeito ao batismo. Vamos começar na parte simples. O batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eles estão batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus. Eles estão em contradição. Entra em contradição os pregadores hoje da mensagem sobre os trovões, sobre os 7 selos revelados, sobre o novo nome, sobre o ministério quíntuplo, sobre o ministério de João. É como diz São Paulo, que todos nós temos que falar a mesma coisa. Efésios 4, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor. A igreja tem que chegar nessa unidade de fé, não unidade de companheirismo, mas de fé. Nessa unidade que todos venham a dizer a mesma coisa. Aí está o segredo da mensagem de uma só pessoa. Mas se você juntar vários pregadores de vários tabernáculos e colocar ali os trovões, uma fita sobre os trovões, pregada por João, vai haver muitas ideias diferentes. Por isso Deus trata e trabalha somente com uma pessoa. Porque 2 homens têm 2 mentes diferentes. Ok. Agora, você não podia obter nenhuma precisão naquilo que os médicos concordavam. Você não pode obter nenhuma precisão deles, nem mesmo agora. Você não pode obter precisão da ciência agora. Agora você sabe. Algum tempo atrás eles nos disseram o quê? Quando a Bíblia disse que ele viu 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, que aquilo não podia ser. A terra era redonda. A Bíblia diz 4 cantos. Bem, agora, vocês viram há 2 semanas atrás? Tem sido agora umas 3 semanas atrás, os jornais carregando esse artigo. Eles descobriram que o mundo é quadrado. Estou lendo uma mensagem de 65. Eles descobriram que o mundo é quadrado. Quantos viram aquilo? Olha, irmão Bruno diz, a Bíblia diz, 4 anjos nos 4 cantos da terra. A ciência disse, a terra é redonda. Irmão Bruno diz, agora eles descobriram que é quadrada. Quantos viram aquilo? Claro. Eu tenho tudo aquilo anotado e estou simplesmente esperando para que alguém diga algo. E algum dia eles descobrirão que eles não estão vendo nem mesmo 150 milhões de anos-luz no espaço. Eles estão indo exatamente em círculos. A Bíblia é a verdade, é a conclusão. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele toma as águas numa das suas palmas das suas mãos e a terra na outra. É o grande Deus. Olha o que diz do nosso grande Deus, dessa Bíblia, a palavra. Veja, ela desce, encarna-se em você, encarna-se em mim. Deus, o desejo dele foi sair da letra e se materializar. E algum dia, isto é exato, você descobrirá um desses dias que quando você vai para o céu, agora vejam, você não voará para outro lugar.
Vou repetir. Devagar, como diz em espanhol, despacito. Isto é exato. Você descobrirá em um desses dias que quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar. Você permanecerá exatamente aqui também. Você sabia disso? Simplesmente em outra dimensão mais rápida que esta. Olha, onde Deus procura a fé nessa esposinha para arrebatá-la a ela. O momento que ela esteja pronta, com essa fé de rapto, é o que Deus procura, é a fé, é a revelação, para que ela entre nessa dimensão. O rapto é uma dimensão mais rápida. Simplesmente em outra dimensão mais rápida que esta, bem, deste cômodo está vindo cores, cada camisa colorida, vestido, seja o que for, que você possui é eterno. Está tudo gravado, indo ao redor do mundo. Cada vez que você pisca os seus olhos, fica gravado. Observe, a televisão provará isso. A televisão provará isto. Quando você nasce, Deus liga o gravador. Você sabia? Isso não coloca o gravador para funcionar. Ele não faz muito barulho por um pouco de tempo, você sabe, né? Aquele é um bebezinho até que ele chega à idade da responsabilidade. Então o barulho começa. Ele começa a dizer coisa, a fazer coisa, que pelas quais ele tem que responder. Aí ele já sai daquela idade de responsabilidade, tem que ouvir uma mensagem, arrepender-se dos seus pecados, ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, sair dali para uma novidade de vida, para uma vida de santificação, para que receba o batismo do Espírito Santo em sua alma. Então, quando aquela vida termina, aquele gravador ou fita é tirada e colocada na grande biblioteca de Deus. Agora, como vai você fazer com isto no dia do julgamento? Tudo que você disse, tudo que você pensou, tudo gravado ali. Tudo que você fez. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, ele vai só te cutucando. Isso aí está errado. Não é por aí não, é por aqui. Não é por esse atalho, é por aqui. Quando você tem o Espírito Santo. Ora, quando você não tem o Espírito Santo, você se perde. Aquilo é tocado na sua frente no dia do julgamento, o gravador. Sua vida é colocada na grande tela. Tudo que você fez, tudo que você disse, tudo que você pensou. Cada movimento que você fez, cada pensamento que passou em sua mente. Pode você ver aquilo? Diz o profeta, você pode ver isto? Que o Senhor nos ajude. Eu quero ler mais uma. Festa da trombeta 43. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi isso, 7 selos. Se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi isto. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Isso foi a revelação dos 7 selos. Nós estamos com a nova Bíblia hoje aqui. A esposa é a nova Bíblia. Apocalipse 10, 341, deselar de Deus, Apocalipse 10 foi revelado. Esposo e esposa, um se revelando ao outro. A nova Bíblia hoje é ela.
Leia o livro de Cantares de Salomão. Você vai ver como Salomão a descreve. A cor dos seus olhos, dos seus cabelos, da sua pele. A continuidade. Como que é a trasladação de Enoque? Um tipo de Israel sendo transportado pela arca. Enoque, um tipo da noiva, Noé, um tipo dos judeus. Tão perfeito, a palavra de Deus é tão perfeita, mesmo para o Velho e Novo Testamento. Olha, Velho e Novo Testamento são duas metades e um todo. A Bíblia não é completa sem o Novo Testamento. Ela não é completa sem o Antigo Testamento. O irmão Branda veio revelar os dois. O sacrifício era partido no meio. Veja, Jesus era todos os profetas. Jesus era Moisés, era Jeremias. Ele é a revelação de toda essa Bíblia. E diz o profeta, é correto, o Velho Testamento é a metade disto e o Novo Testamento a metade disto. Coloque-os juntos, você terá toda a revelação de Jesus Cristo. Estamos aqui, meus amados, para exaltar o Senhor Jesus Cristo. Não é para exaltar o irmão Brana. Não, nós não estamos aqui para exaltar os pastores que já partiram, para exaltar os filhos do irmão Brana, para exaltar o pastor Osmar. Não, estamos aqui para exaltar o Senhor Jesus Cristo, com um novo nome revelado nesses 7 selos. Coloca-os junto, você terá toda a revelação de Jesus Cristo. Aí está o profeta falando. E aqui está ele em pessoa, vê? 2 metades em um todo. Agora, não queremos tomar muito tempo. Recorde, o Velho Testamento não é completo sem o Novo. Sem os selos, tudo que Mombrana pregou não é completo. Você notou que as pessoas pegam tudo? Os judeus ficam com o Antigo Testamento. Eles não têm luz para o Novo. O Novo Testamento para os judeus é como selos revelados para nós. As pessoas hoje trabalham com a primeira e segunda etapa do irmão Brana. Mas não é uma Bíblia nova completa. Sem a revelação dos selos, não é a mensagem completa. A mensagem completa tem que ter a revelação dos selos. Sem a revelação dos 7 trovões, nós não temos fé de arrebatamento. Vamos terminando aqui. O Velho Testamento não é completo sem o Novo, e o Novo não poderia ser completo sem o Velho. Essa é a razão pela qual eu disse 2 metades, um todo. Então o profeta disse, ele estará aqui, ele estará aqui, ele estará aqui, eles farão isso com ele, eles farão aquilo com ele, e aqui está ele estava aqui, ele estava aqui. E eu preguei sobre isso há pouco tempo atrás. Então o irmão Brana disse, em ordem para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo, estude-a corretamente, distinguindo a palavra de Deus, a qual é a verdade. Então há 3 deveres nas Escrituras, em usar a palavra de Deus. Há 3 coisas que você não deve fazer. 3. Eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. 73. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz bem, eu creio que ela significa isto. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer uma dessas coisas, isso jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. Não podemos deslocar
a palavra, não podemos aplicar mal a palavra, nós não podemos interpretar mal a palavra. Esta é a nova Bíblia. Os 7 selos fez dessa Bíblia nova. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Às vezes a gente tem muita coisa para ler, mas o tempo, não permite. Vamos orar pelos pedidos de oração. Minha garganta está seca também. Deus abençoe aí o irmão Johnson, a irmã Eva em Viamão, nos acompanhando, irmão Rosenice, Santa Maria do Eval, irmão João Marco em Canoas, irmão Ronaldo em São Leopoldo, irmão Marcelo em Itaara, junto com a irmã Rosane, irmão Francisco lá no Monte Bonito, juntamente com a família, irmão Carlos, a irmã Veridiana aí em Santa Maria do Eval, irmã Marilva Florencio, Deus abençoe em Caxias do Sul, Jaque Peixoto em Viamão, no Capão da Porteira, Francisco Costa no Pará, Adão Dias, Juliana Porto Chave na Vila Elza, Viamão, Celsa Cavaleiro, Deus abençoa a irmã Celso, estamos com saudade de vocês aqui no culto. Clauci Vargas, em Flores da Cunha, Deus abençoa a minha irmã, meu irmão aí em Flores da Cunha. Ana Júlia Lemes Campo e Telmo Francisco Lemes Campo no Monte Bonito, em Pelotas. Gelusa Ramos em Alvorada, Cauê e Ana Paula Mendes em Lajeados, Elias Macedo Soares, Filomena Moura, irmão Elci, irmã Elci, irmão Liseu Cavaleiro Rodrigues em Novo Hamburgo, Denise Borim, Flávio Borim aí em Campinas, Sara Oliveira Cavaleiro, José em São João Batista, na Santa Catarina, José Carvalho Silva Neto, Mogi das Cruzes, Jaze Kiste, Cláudia Alves, Manuel Josias, Brana, Maceió, Alagoas, Analice, Josafá Wete, Joadir Oliveira, Lindomar Rodrigues e Mara Rúbia, em Alvorada, Rio Grande do Sul, Hermes Almeida, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Lenice Brana, Afonso Pereira, Haroldo Cavaleiro, Agenor Alves, em Nova Petrópolis, Letícia Torres, em Sapucaia do Sul, irmão Elias e família em Canela, Irmão Elevir Halter, irmã Eduarda e o Matias em Santa Maria do Eval, Ana Monique Alves, Clara Inês Vélez Rios, Benjamin André da Silva, Diva House Campos em Pelotas, irmão Dacílio Souza e sua família aí em Santa Catarina. Deus abençoe, irmão Dacílio. Deve estar sofrendo com esse frio aí, hein? Um paraense não é fácil. Irmã Miriam Merelli, em Caxias, Deus lhe bendiga, irmã. Leila Ferracini, Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da rádio web. Deus abençoe o irmão Benevaldo e todos os nossos irmãos. Lucimara Cândida da Silva, Deus abençoe, irmã Lucimara. Josina Passe, em Franca, São Paulo. Maria Aurora, pastor Orlando em Belo Horizonte, Deus abençoe o pastor Orlando e sua congregação em Belo Horizonte. Irmã Elodie Borba, Deus abençoa. Arlete de Fátima em Taubaté, São Paulo. Pastor Sebastião José em Araxá, Minas Gerais, Deus te abençoe, meu amado irmão. Agora vamos orar pelos pedidos de oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que disse o rei Davi, todos os homens se chegam e oram a Ti, Senhor. Intercede a Ti. E nós estamos diante de Ti nesta hora, colocando a nossa irmã Lucimara Cândida da Silva, que está intercedendo pela sua irmã Eloci, que está com esse tumor maligno no seu intestino. E nós temos orado pela irmã Eloci, que a vontade do grande Deus seja feita ali. A irmã Miriam Merelli, Senhor Deus, que está intercedendo pelo seu filho,
que vai vir para Caxias, para que o Senhor dê um emprego para ele, Pai. Nós colocamos diante de Ti o pedido de nossa irmã, o pedido do irmão Cauê e da irmã Ana Paula Mendes, pela sua família, Naeli, Maria, Poliana, Ágata, Helena, Josafá, Velt, também está pedindo oração por ele e para o Júlio. A irmã Elci, o irmão Eliseu Cavalheiro Rodrigues, está pedindo, Senhor Deus, a Tua bênção para a sua família. A irmã Ana Júlia está pedindo a Tua bênção, Senhor, para o seu marido e para a sua família. O irmão João Marcos está Te agradecendo pelo sucesso da cirurgia do seu avô, o seu Adão Elegeda, de Tucunduva, Rio Grande do Sul, que a Tua mão operou grandemente ali, usando a mão dos médicos. Ó Deus, Tu ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Guarda a família do irmão João Marcos. Ó Deus, o irmão Márcio Escopel e a irmã Giza, o Senhor conhece as necessidades dos Teus filhos e faça a Sua vontade dentro do pedido deles, ó Pai. E o pedido pelo seu pai Vilso Escopel e a família e a sua sogra Mafalda, que a Sua vontade seja feita no seu pedido. A irmã Juliana Porto Chave, Pai, está pedindo por sua família, que a Sua vontade seja feita no seu pedido. A irmã Valdecira pede por ela, pelo Jonas, pelo Mário, pela Stephanie, pela Sueli, pelo Rafa, e também por sua mãe Altair e os seus irmãos, que a Sua vontade seja feita dentro do pedido da Tua filha. Senhor, a Marilva Florença também está pedindo pela sua família e pelo Loi, que a Tua vontade, Senhor, seja feita no pedido da irmã Marilva, que a Tua vontade seja feita no pedido do irmão Ronaldo Ramos, que a Tua vontade seja feita, Pai, no pedido da irmã Roseni Rosa. Tua vontade seja feita no pedido do irmão Josué, pela sua esposa Gisele, Felipe e a Kelly. Senhor Deus, colocamos aqui o Leandro, a Josiane Calfe, a Helena e a Gabriela, o Moacir Gomes Dias, Fernando Sá e a Bruna Pagani, Giovanni e Edete. Senhor, que Sua vontade seja feita dentro das necessidades deles. Também do irmão Joel Dias, sua família, a Ruth, Adalberto, Eliseu e a Hilda. Seja feita a Tua vontade, Pai, e o Senhor conceda o pedido deles dentro da Sua perfeita vontade. Guarda Teus filhos, leva cada um de nós de volta para os nossos lares e abençoa todos dentro da revelação da mensagem do dia, da mensagem da hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe até domingo às 5:30 da tarde.